Vou fazer aqui uma explicação breve dos exercícios, né, como fazer, como iniciá-los, né, para depois fazer a execução aqui no NetBeans. Então, sempre tem que observar o que ele pede por parâmetro. Tá? Então, no algoritmo, no exercício, vai estar falando, que passa por parâmetro tal coisa. Então, tem que observar isso daí para você saber os parâmetros que tem. Então, nesse exercício 40, o que ele pede aqui? Fazer uma função que recebe por parâmetro o raio de uma esfera. Então, aqui ele já está dizendo, o parâmetro é um raio, tá? É um valor. Então, pode colocar como variável raio, ou dá para usar R, né? E calcula o seu volume. Então, o volume, eu posso utilizar ele como nome para a função. Tá? Então, posso fazer o nome da função como volume e vou passar por parâmetro raio. Qual que é a lógica da função e, naturalmente, da resolução do algoritmo? Está na fórmula. Né? Então, a fórmula para calcular o raio, para calcular o volume a partir de um raio de uma esfera, é 4/3 vezes π vezes raio ao cubo, tá? 3 vezes o raio. Então, aqui o exercício 40, como é que eu montaria ele, né? Ó, então, dei o nome de volume, né? Então, o nome eu que defino. O retorno, float. Por que float? Porque a gente está vendo aqui que o resultado dessa função, naturalmente, vai ser um número quebrado, um número decimal, né? Então, não vai ser um número inteiro. Então, o retorno tem que ser float. E aqui também, por parâmetro, como ele fala aqui, para passar o raio por parâmetro, estou passando um R. Né? Estou utilizando o R como variável. E float, né? Porque o raio de uma esfera pode ser um número decimal. Aqui ele declarou uma variável V, né, para fazer o resultado da fórmula. Então, 4/3 da fórmula aqui, vezes 3,1416, que é o valor de π que ele tem, né? Aqui ele está com F para a gente fazer o casting do Java. Né? Se a gente tira o F, ele aponta um errinho aqui. Vezes R, vezes R, vezes R. Então, daí, em vez de eu fazer uma função de cubo, né, eu faço R vezes R vezes R, que é a mesma coisa que ele está aqui. É o cubo. Né? Então, essas três linhas aqui é a lógica da nossa função. Aqui no programa principal, então ele declarou raio, reparem que eu utilizei outro nome, até poderia usar R também, tá? Utilizou outro nome, e resultado. Então ele vai pedir para digitar o raio na tela, e daí o resultado vai receber o nome da função e por parâmetro o raio que foi informado aqui. E daí ele vai escrever o volume da esfera, que é o resultado com o cálculo que a gente definiu aqui em cima. Então, todo exercício, pessoal, tem que observar isso. O que ele está passando por parâmetro, se é um, se é dois parâmetros, o tipo dele, né? O nome da função, você dá um nome para a função, depois vai ter que usar ela aqui embaixo, né, o mesmo nome. E o que vai pedir de entrada, né? As entradas, que são os valores que são informados inicialmente para cálculo, né, vai ter que ser aqui. E a lógica de cálculo, se tiver que usar if, se tiver que usar for, é aqui na função, tá? Código da função. Então, o 41, ele pede uma função para receber por parâmetro base e altura. Então, aqui, em vez de fazer um parâmetro só, eu vou fazer dois parâmetros. Float, digamos, base, vírgula, float, altura. Tá? E calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui pode colocar uma variável área ou A, que vai receber base vezes altura dividido por 2. E vai retornar aqui. Aqui, como eu tenho dois parâmetros, base e altura, eu vou ter que fazer 2 systemout e 2 ler, né, para cada variável. Já para a função aqui, para recebe uma idade de uma pessoa em anos, meses e dias, e pede para retornar quantos dias tem essa idade. Então, esse exemplo aqui, desse exercício, ele vai ter que passar 3 parâmetros, tá? É anos, meses e dias. Anos, meses e dias são todos os valores inteiros. Tá? Então, digamos assim, eu vou informar 10 anos, 2 meses e 5 dias. Eu quero saber quantos dias dá tudo isso aí. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar os dias de um ano, multiplicar pela variável aqui de anos. Os meses eu posso fazer uma média, né? Eu posso fazer multiplicado por 30,
e os dias, então, é só para somar. Então, qual que é a fórmula aqui para ser expressa em dias? Vai retornar um valor inteiro, tá? É anos vezes 365, mais meses vezes 30, mais dias. Então, esse é o resultado. Vai ter que ter essa fórmula aqui na função do cálculo de dias. Tá? Já no 43, ele pede para fazer uma função que recebe um valor inteiro e verifica se é positivo e negativo. Só que o resultado dessa função é um valor booleano. Tá? Então, o que é o valor booleano? É o tipo boolean. Né? Então, aqui tem um exemplo também. Então, vejam, aqui eu utilizei o exemplo semelhante ao da apostila para o ímpar, só que ele retorna um boolean. Tá? Então, aqui é o tipo boolean que ele está retornando. Quando é um tipo boolean, eu uso os valores true e false. São os dois valores possíveis para variável aqui. Então, em vez de eu passar um valor e retornar uma string, ele vai passar o valor e retornar true ou false. Tá? Então, reparem que não é string aqui. E aqui, simplesmente eu estou pegando, digitando o valor e vai chamar a função, o mesmo nome que está aqui, passa o valor, e daí ele vai me escrever na tela se é true ou false. Se for par, tem que retornar true. Se for ímpar, vai ter que retornar false. Tá? Ele vai escrever desse jeito mesmo na tela. Já o 44, ele pede também para fazer... Aliás, ele é bem semelhante ao 43, só que o 43 é para verificar se é positivo ou negativo. Tá? Esse aqui, inclusive, é o para o ímpar, então é o 44. Tá? Então, esse que está aqui é o exercício 44, e não 43. O que muda desse para esse? Né? Vai mudar a lógica aqui do if. Então, em vez de eu comparar se é mod 2 igual a 0, eu vou verificar se é maior ou igual a 0. Né? Algo assim. Já o 45, ele pede uma função para receber a média final de um aluno por parâmetro. Então, um parâmetro é só a média final. E o retorno tem que ser um conceito. Tá? Então, dentro da função, vou fazer um if. Então, if média maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4.9. Então, o resultado vai ser D. Então, vou ter que trazer um conceito D aqui. É uma string ou um char. Daí, if, se for 5, entre 5 e 6 e 9, vai ser conceito C, e assim por diante, tá? Então, para esse daqui, para o 45, eu vou utilizar uma função e vou utilizar o if, a lógica do programa vai ter que estar aqui na função. E aqui, no meu código principal, vai ter simplesmente pedir para informar a média, né, a nota final, e chamar a função, que daí vai ter o conceito conforme esse retorno aqui. Esse também é bem semelhante do índice de massa corpórea, só que antes de eu fazer a minha lógica com if, né, eu vou ter que fazer essa fórmula aqui. Então, ele vai passar por parâmetro peso e altura. Então, são dois parâmetros, né? Aqui seria um só. Peso e altura, aí dentro da função eu faço uma fórmula, né, faço uma variável que vai fazer esse cálculo aqui. Peso dividido por altura vezes altura, né? E daí ele vai dar um resultado. Poderia ser o IMC como variável desse resultado aqui. Aí vou fazer um if de novo. Se é entre 0 e 18.5, meu resultado vai ter que ser desnutrido. Se for entre 18.5 e menor que 25, vai ser peso normal. E assim por diante, tá? Então, todos os exercícios aqui estão explicados mais ou menos como fazer. Então, agora tem atividade, né? Fazer do 40 ao 46. E qualquer dúvida, estou à disposição.